Meus amigos e minhas amigas do canal Capivara Channel. Mais uma vez estamos aqui fazendo uma matéria interessante, como sempre, né? Sempre garimpando algumas informações, algumas oportunidades que vão surgindo no dia a dia nas nossas histórias aqui do Baixo Pinheiros aqui. Hoje a gente captou assim uma história interessante. Pegamos um rapaz novo, um jovem rapaz de 27 anos, aqueles que são mergulhados em TI, né? Que a gente, para quem não conhece, meio como nós, como eu, por exemplo, a gente fica meio assim impressionado com as conversas, né? Com o mundo que eles vivem, né? E a gente tomou liberdade hoje trazer o Giovanni aqui, amarrado, um cliente da casa, que está sempre aqui prestigiando nossos bares, mas sempre chamando a atenção também com suas conversas, com seus assuntos, seus conteúdos e as suas opiniões, que para gente que tem interesse pelo futuro é sempre bom ouvir. Giovanni, meu amigo, nosso Olá, querido Pedro. cliente, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande te Obrigado. receber aqui hoje. Eu vou explorar esse um pouquinho, Aham, né? O nosso aham. tempo é curto e tal, a gente está aqui. Antes de mais nada, eu quero pedir, pô, paciência com vocês, porque a gente está sempre gravando. Nós temos esse modelo de negócio, né? De gravar na rua, de gravar na esquina. Então, certos barulhos sempre vão acontecer, né? Então, não leva nada. Essa também é a proposta do canal, gente. Então, vamos devagarinho que a gente consegue absorver isso aí, né? Não deixa de curtir lá, dar o seu likezinho, inscrever-se no canal para a gente poder continuar, se Deus quiser, levando para vocês essa alegria do nosso canal. Giovanni, meu amigo, eu outro dia passando numa mesa, eu vi que você estava conversando com seus amigos ali, umas amigas, tá? E eu tomei a liberdade de chegar ali e te Uhum. perguntar, mas que história é essa, tal? Porque a Sim, gente, quando é curioso, a gente quer saber, né? A gente aprende, né? Tem que ter sim, humildade para aprender também. E eu fiquei muito impressionado com você explicando ali essa coisa de inteligência artificial, né? O metaverso enrolado ali, quer dizer, sim. até os seus amigos ali se O... perderam um pouco. Sim. Então, queria que você desse um resuminho, né? É... Eu até depois, só para aproveitando você, Uhum. me contou, ele me contou a história da maçã, né? Quer dizer, por que a Apple tem É... esse logotipo, né? Então, dá para você contar para a gente sinteticamente um pouquinho, para a gente aprender com você um pouquinho? Falando primeiro de inteligência artificial, eu não vou chegar tanto na história da maçã, vou focar Tá, mais no que está acontecendo atualmente, no que eu tá. estou vendo atualmente. Tem umas coisas muito legais acontecendo, que é a questão... Tá, é, atualmente está sendo estudado no mercado, já tá livre para o público, uma inteligência artificial chamada ChatGPT, GPT. ou GPT, se preferir. Tá. Mas ela é uma inteligência artificial focada em conversação com usuários, você conversa normalmente como se fosse um outro ser humano, e aí você pede coisas para ela não tem acesso à internet, então às vezes o que você vai pedir, se você, dependendo do que você pedir, ela não tem tanto acesso, mas ela tem acesso a muitas coisas que já aconteceram. E você pode pedir, por exemplo, você quer pedir uma dieta, você pede, ela consegue te passar certos programas. Então, você pede uma calculadora programada em algum um programa Mas de específico que forma que fechado. ela quer te dar? Porque assim, Ela é um Google artificial, um não, Google, é quase isso. um Google mágico. O que acontece? Ela foi aprendendo com seres humanos com estudos com seres humanos. Ah, Como fazer as coisas da melhor forma possível. Inclusive, atualmente, ela é gratuita porque ela aprende com as pessoas, ela ainda está aprendendo com as pessoas. Como se melhorar, como se tornar uma melhor versão de si mesma. Ela tem, o que que ela faz? Ela pergunta para as pessoas o que elas desejam, aí as pessoas respondem como estão, o que desejam, saber mais sobre as coisas. Ela consegue simular pessoas conversando, por exemplo. Consegue caramba, meu. de pessoas de diferentes etnias conversando. Porque ela vai aprendendo com as pessoas como as pessoas agem. Ou então como uma dieta funciona, como como fazer códigos de programação, como fazer. Existem outras inteligências artificiais que aprenderam a desenhar com seres humanos, Aí, por exemplo. E isso, inclusive, traz alguns conceitos para nossa realidade de como as coisas estão evoluindo. mas Por- você falando em realidade, a nossa realidade hoje é de aprender cada vez mais. é cada vez mais, mas é uma geração mais à frente, né? Não é Sim. essa geração aqui. Não, mesmo essa geração Eu pode mesmo essa aprender, pode pode aprender. aprender com ela. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo que pode vir a acontecer, que algumas pessoas já estão utilizando, é, por exemplo, usar
essa inteligência artificial Sim. para tentar adquirir ganhos. Então, o que ela faz? Ela vai, a pessoa pergunta sobre uma área específica e aí ensina a falar sobre essa área. Às vezes você quer fazer um texto de que tenha 1000 linhas. Tá. A inteligência artificial consegue fazer um texto sobre coisas específicas que tenham exatamente 1000 linhas. Isso aí você falou. No caso, uma pessoa quer ganhar, quer monetizar em cima disso, ela acaba fazendo isso. Ela conseguiria... Mas e o lado social também pode ser bem útil, né? Sim, exatamente. A pessoa pode aprender tanto como agir socialmente, ela pode aprender como conversar com outras pessoas, ela pode perguntar qual o assunto que as pessoas mais costumam conversar sobre. Às vezes pode perguntar sobre uma área específica. Você sabe que, por exemplo, você trabalha com YouTube, por Sim. exemplo. Eu posso perguntar como que os canais monetizam para eu poder conversar com você sobre monetização de canal. Interessante, hein? Ou outras coisas. Como eles se conversam, né? Como trazer pessoas como trazer clientes novos para mim. Ou para você. Para eu poder te ajudar, para eu poder conversar com você sobre esse assunto. Para mostrar interesse. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você que é um jovem, né? Quer dizer, então essa inteligência futuramente ela não vai substituir os empregos, tirar, por exemplo, o músico, né? O cara que escreve e tal. Eles vão dar tudo junto, né? Vai. É um pouco daquilo que você falou. Possivelmente o que vai acontecer é o seguinte: as pessoas que aprenderem a usar essas inteligências artificiais a favor delas vão estar à frente das outras, que não quiseram ou não vão seguir. Por quê? Elas vão conseguir, por exemplo, mesmo para você pedir uma dieta. Se você for pensar numa dieta sem um alface, uma dieta sem alimentos de origem animal e sem alface, ela não ela vai conseguir pensar. Só que pra gente que é ser humano, a gente vai ter que parar um tempo e pensar em como fazer a dieta. E ela vai conseguir pensar praticamente de forma instantânea. Sei lá, atualmente, como muita gente usa, leva 20, 30 minutos pra ela te responder. Caramba. Mas, ainda assim, ela vai conseguir te responder em meia hora. Uma coisa que talvez você levasse um dia, 2, pra fazer. E isso vai acontecendo cada vez mais comum. Cada vez mais, né? Tem uma inteligência artificial que ela desenha pra gente. Talvez ela não vai substituir, possivelmente, as pessoas que desenham. Mas talvez as pessoas que saibam pedir para desenhar coisas específicas vão conseguir criar ideias muito mais fáceis. Um leigo, como eu, chego lá e falo, olha, eu quero desenhar aqui uma casinha no campo, não sei o quê. Eu que nunca desenhei. Você vai conseguir já um desenho muito mais bonito, um desenho talvez até realista, sobre uma casinha no campo. Mas talvez Que legal, hein, mano? Um desenhista profissional, às vezes eles têm aquela questão que eles ficam presos, eles não conseguem desenvolver criativamente num dia. Às vezes você tem um cliente para responder, mas no dia você não está conseguindo desenvolver nada. Você não tem um material para levar, uma ideia no papel ou não. E aí você pede para a inteligência artificial, ela consegue te dar essa ideia. E aí você fala, realmente, eu posso ir assim e evoluindo dessa forma. Isso é uma coisa muito legal, muito louca. E aí tem o outro lado, que é o metaverso, que a gente falou mais cedo. Isso. Que também junto, na mesma estrada ali. O metaverso vai andar na mesma estrada. Só que o metaverso vai fazer o quê? Vai fazer as pessoas terem um convívio social maior. Porque o que aí o metaverso vai focar? Vai focar em coisas como você ir numa loja, aí você vai conseguir ver as roupas. Você compra. Você vai ver as roupas da loja, você vai fazer compras, você vai num show, aí você vai ver as pessoas em volta de você vai conseguir se sentir mais dentro do show, mesmo que talvez você não consiga comprar fisicamente, mas você consegue ir pelo metaverso. E aí lá você vai conseguir socializar com outras pessoas que também estão no metaverso, naquele show, e vai gerar um vínculo com essas pessoas. E já é uma realidade isso, né, Giovanni? Já está sendo uma realidade. Hoje, aqui no Brasil, é uma coisa comum. Já. Como não, mas é usável. É usável. Já é uma coisa que está sendo... Já tem pessoas aprendendo, evoluindo, para cada vez mais esse mercado entrar em expansão. É exatamente... Quer dizer que o futuro... O futuro está nisso. O futuro está nisso, né? Uma parte do nosso futuro, com certeza, é isso. E assim, claro que a ciência também vai estar servida
e muito bem servida com esses mecanismos tecnológicos, né? Sim, exatamente. Por exemplo, tem as mãos robóticas, que nem a gente conversou mais cedo, que vai conseguir substituir pessoa, por exemplo, pessoas que perderam um braço vão conseguir substituir o próprio braço, a perna. Isso entra em biotecnologia, pelo que eu lembro. Essas pessoas, essa não vai ser só inteligência artificial, vai ser algo que vai estar conversando com o seu cérebro e reagindo ao seu cérebro. Que legal. Que nem se fosse uma mão humana. Com o tempo é capaz que você tenha sensação tátil sobre isso. O que vai ser uma coisa muito incrível. E também tem o outro lado dessa biotecnologia, que com o tempo, o próprio, acho que tem uma empresa do Elon Musk que está criando um chip que vai conseguir conversar. Pelo que eu saiba, atualmente não vai ser conectado à internet, porque não se sabe o que pode acontecer. Okay. Mas vai conseguir conversar com o seu cérebro para armazenar certas coisas, para você conseguir ter certas memórias que talvez você não conseguisse gravar antes. Nossa, mas isso é magnífico, né? Então, é uma coisa que está evoluindo cada vez mais. Quer ver uma coisa que já existe atualmente e que é muito comum seguradora fazer? Seguradora de vida. Tá. Elas pedem para você colocar um chip, acho que é no pescoço, para verificar onde você está a todo momento. Por que elas pedem isso? Pelo que eu lembre, seguradora de vida pede isso para verificar o motivo da morte. Então, por exemplo, se você vai numa estrada... Bate o carro. Só que você morre, só que você está acima da velocidade, esse é um exemplo que eu tinha ouvido falar. Elas já não pagam, por exemplo. É por isso que elas pedem até o chip, para verificar exatamente o que aconteceu e a motivação. Impressionante. Exatamente essa nossa evolução. Isso já tem curso? Isso já está em curso. Isso hoje em dia existe. Meu pai, tá vendo, moçada, como é que é o negócio? É minuto a minuto. Olha, é tanta coisa que a gente quer perguntar, pena que a gente tem pouco tempo aí o diretor ficou olhando feio pra gente, né? Faz parte. Mas, Giovanni, é o seguinte, como a gente abordou, você é da casa, você é o cliente nosso aqui, a gente gostaria de convidar você para voltar aqui, para poder dar sequência e ensinar a gente, ensinar nossos colegas e colegas em casa, porque esse tipo de tema, de assunto, é sempre muito bom, né? Interessante, é uma coisa deliciosamente boa de degustar, porque a gente aprende, né, com isso, né? Não é apenas uma farra, entendeu? E agradecer, tomar seu tempo. Muito obrigado, Giovanninho. Você é um querido amigo nosso aqui. Muito obrigado por estar aqui também. Querido e filho de um grande, né, amigo nosso aí. E não é à toa que, moçada, aí, professor, a camiseta do cara não tá fácil não, é NASA, hein? É NASA, não é nós, não é NASA. É NASA, sim. Né? Seja muito bem-vindo da próxima vez também, cara. Muito obrigado. Obrigado, gente. Olha, eu quero agradecer o Paulão lá, da nossa Kawaii aqui, que sempre está presente nas nossas resenhas, demonstrando sempre um novo caminho. Que esse caminho, o que é, bicho? A gente poder dividir com vocês, né? Passar um pouco do que é o dia a dia, né? Sem querer mostrar coisas exorbitantes ou fora do comum. Pelo contrário, o comum que é mais interessante. Obrigado e a gente está voltando logo mais aí. Giovanninho, NASA. É NASA. É NASA.